GJR Entrevista. Voltamos para o segundo bloco aqui do GJR Entrevista, nesse ponto de partida que hoje é falar de carnaval, sexta de carnaval. Segundo bloco, tô aqui com a Luzanata, o Braulio Beal, a Nancy Medeiros Vacari, e eu quero já entrar no assunto da competição. Nancy Vacari Medeiros, né? Eu inverti, né? Desculpa, prometo melhorar isso. Mas já voltando ao tema, porque o carnaval de rua, vocês falaram dos pormenores, das reuniões, mas quando ia pra rua era uma loucura e era porque parava a cidade. Quero que vocês me contem um pouquinho de como que era isso, de estar lá no meio, de ver a expectativa das pessoas, porque eu lembro assim, ó, que as turmas paravam pra ver, né? Vai. Eu lembro bem, porque 84, se eu não me engano, foi feito um carnaval apresentação. Se eu não me engano, tá? Pode ser que eu esteja enganado. Tá correto? Tá correto? E aí, em 85, então, a prefeitura instituiu realmente o concurso de carnaval de rua, né? Que o Mocidade ganhou aquele ano. O Mocidade ganhou o carnaval de rua do salão. A curiosidade é que, na época, não tinha essa maleabilidade que tem com a Hora do Brasil como tem hoje. Então, na Rádio Clube, nosso querido Pedro Dias estava lá com o pessoal fazendo o escrutínio, cada um na sua base, né? Nós estávamos na Evangélica Velha lá, e aí entrou a Voz do Brasil, e agora o que aconteceu? Tivemos que esperar até que o Lix entrou correndo com a taça de campeão, né? Porque o horário do Brasil era sagrado, cara, se vivia em época de ditadura militar. Não podia, não tem mudar, 19 horas em Brasília e 19 horas, e não tem jeito. Aí depois, nós como uma cidade, né? Em 86 a gente parou o bloco, nós passamos só como hora concurso, logo depois eu fui pro Saindo Sem Querer, desculpa, só falta você. Aí lá eu ganhei no carnaval de 89, aí 90, 91, 92, acredito que... naqueles últimos anos tinha também a Rosane Parmegiani. Sim, claro. A gente vai lembrando das pessoas e vai falando. Claro. E aí depois somos tricampeões, né, Luz? 93, 94, 95, que foi o último. Né? Então, cara, era como tu falou assim, jurado, arquibancada, torcida, queima de fogos na saída. Era um mini desfile do Rio de Janeiro. Não, eu lembro. Era na frente do onde hoje é o Centro de Feiras. E foi evoluindo, né? No final dos... Eu comecei a me lembrar das coisas. No final dos anos 80 ali. Os primeiros saíram da Caixa Federal, até a Secretaria de Turismo, que é onde hoje é o trem ali. Né? Os primeiros foram ali. Depois foi lá pra frente da antiga Sonelli, do Sete Feiras. Né? Mas era muita emoção, era muita garra, era muito querer ganhar, era ter trabalhado 2 meses para aquilo, sabe? E aí já tinha outra coisa, né? No salão, o Mocidade, por exemplo, o ano que foi campeão, o último tinha 65 componentes, a gente enchia o salão. Na rua, eu tenho lá guardado ainda, Luciano, 176 pessoas. Nossa. No Saindo Sem Querer também era uma média. Nós tínhamos 4, 5 carros alegóricos. No meio disso, alas. Entendeu? Então, cara, era bonito de ver. Tinha passista, tinha participação. Tudo. Era bonito de ver aquela coisa perfilada. Qualquer um dos três aqui. Eu normalmente era destaque, né? Até porque a mãe investia nas minhas fantasias. Mas alguns anos eu pedi para não ser destaque, para ter a honra de levar o estandarte. Sim. Porque era... sabe? E vou dizer, depois foi acabando e tal. Aí quando só falta você começou a entrar só de camiseta e tal, eu não fui mais. E eu lembro que eles entraram se apresentando no Serrano e a Fábio Casper tava com o estandarte e me deu um... Mexeu com a emoção. Sabe, era meu papel. Sabe? Tem disso, né? E assim, me emocionei agora em falar, porque era assim mesmo. E não que a Fábio não tenha feito isso com grande maestria. Mas era meu. Ô, Lu, o caso, a Lu era o estandarte porque tava enraigado nela. E já eu usava o estandarte, entrava por timidez. Eu me segurava no estandarte para me esconder por timidez. Eu lembro que um dia no carnaval de rua tinha um monte de carioca, assim, todo moreninho. Daí eles, cadê o samba no pé? Eles gritaram. Daí eu só mostrei,
que eu não tinha, não tinha cor, não tinha melanina eu te do confesso samba. que eu nunca vi nenhum sabe? desfile a qual eu não estivesse participando. Nunca vi. E voltando só um assuntinho de antes ali, essa época dos meninos, o Júlio foi sempre líder do grupo para juntar o pessoal. E outra coisa, como a gente não tinha verba, o Júlio saía atrás, o Júlio, meu irmão, Júlio Vacari, saía atrás de patrocínio. Eu lembro que um dia ele veio com um pouco de patrocínio para pagar bebida, porque os guris só iam também, alguns por causa da bebida, né? E daí um percentual ele dava para mim montar, e comprar os tecidos de estandarte, que era eu que fazia todos, né? Então, assim, às vezes ele pegava eu trouxe um pouco ele saía à caça de alguns patrocinadores pequenininhos, mas era o que fazia com que a gente conseguia impulsionar. Agora, a emoção de tu sair na rua é incrível. Tanto que a minha filha era bebê, que começou a caminhar antes dos 10 meses, o primeiro ano de carnaval de rua que ela foi comigo, foi uma coisa assim que foi muito marcante, né? Só imagina. E era hoje, muita emoção. Hoje a minha assim, neta tá na pegada, né? Porque hoje eu tô indo depois pra casa fazer fantasia dela. Quantos títulos nós somos tricampeões de carnaval de rua, porque não era assim. Eles inventaram um troféu rotativo. Foi. Que passou na mão de vocês. Começou com Mocidade. E daí foi e chegou em nós. Os anos que nós ganhamos foi Canela Cidade Maravilhosa, As Maravilhas do Antigo Egito e o último China das Grandes Invenções. Foi esses temas que nos deu o troféu rotativo, sabe? Era uma polêmica. O troféu é um pedaço de ferro ali, tu solda. Mas era uma coisa gloriosa. Eu acho que virou em certos momentos o Carnaval de Canela, ele suplantou a proposta dele, porque eu me lembro nos começos dos anos 90, que é quando no meu caso, que eu na época tinha 10, 11 anos, que as pessoas vinham pra ver, né? Não era uma coisa só da comunidade. Sim, não. Era importante pra comunidade, mas as pessoas começaram a vir pro Carnaval. Lotava hotéis, de Canela. o pessoal vinha de fora pra vir assistir. Era o maior carnaval da Serra Gaúcha. Não, e as pessoas se dedicavam muito. A Verônica, minha irmã, daí na época do Só Falta Você, a Verônica parava a casa dela, ela purpurinava todos os sapatos e fazia todos os estandartes. Com colinha de pincel. E a Nancy, aí as mulheres faziam essa parte, né? E eu acho que é legal. Eu lembro que um ano, só voltando lá no início, um ano que os guris eles foram com cueca, o Juarezão sempre era o garçom, desde a época que ele saiu do garçom de vocês, ele nunca mais deixou de ser garçom. Ele é todo ano de garçom. Eles foram de cueca e blazer, que foi uma sátira política. E eu lembro que eles pegaram com o gás, os caras do gás, uma grade, fizeram uma prisão, e eu tive que fazer umas caricaturas do Sarney, do Ulisses Guimarães. Eles andavam com os políticos da época, e o tatu era o Sarney, eles dentro daquelas grades do gás. Que sensacional. E tudo, e eu fazia, mesmo eu não sendo do bloco, do lado desde o início, fora as meninas do cordão, eu trabalhava da ala de apoio dos meninos, eu fazia os estandartes, fazia todos os outros acessórios que eram... E o carnaval de rua tinha tempo, né? Então a gente sempre tinha o pessoal de apoio que ia coordenando. Porque era totalmente organizado. Completamente Carnaval do Rio, entendeu? Passou do tempo, perdeu ponto. A passista era um dos quesitos. Uma das coisas que é interessante que o Carnaval de Rua ele começou com a sátira, o Carnaval de Rua e de clube, né? No caso, mais de clube agora. Começou com uma sátira, que é como deve ser, na minha opinião, o Carnaval, né? E terminou com uma sátira. Porque quando nós terminamos uma cidade independente, o que a gente fez? A gente fundou os Fantasmas. Sim, verdade, né? Nós fundamos os Fantasmas. Era muito. E aí eu já quero ir pro lado do salão, né? Porque até viralizou esse mês um vídeo de um dos bailes do Serrano, né? E a gente fica nostálgico porque a gente vê pessoas que infelizmente já não estão mais conosco, mas vê também várias pessoas que seguem, né? Como mudaram algumas carinhas, como outras até não. Tá igual, por exemplo, a gente comentava, né? Mas enfim, a importância de um baile que nem o Serrano, que faziam 4 noites, né? A gente começava no sábado e ia parar na terça quase morto. A quarta-feira era com a garrafa d'água do lado da cama, né? Só pra ver a apuração. Quarta era feriado, né? A quarta era feriado, né? Só pra ver a apuração das escolas de samba do Rio, que era só o que dava, né? E o baile do Serrano, ele era aquela questão que todo mundo era igual. Não tinha essa questão de família A, B. Apesar das mesas, que eu sempre brinco com a história, a gente sabia qual mesa era de qual família, né? Mas eram maravilhosos aqueles bailes, né?
Aquilo que a gente falou antes, né, Cabelo? Canela era uma cidade pequena, tinha ali seus 15, 18 mil habitantes, acredito eu. No centro aqui, todo mundo se conhecia, todo mundo sabia quem era filho de quem, aquela história toda que não existe mais, a cidade está grande, né? Esse tipo de Os conceito... pais da gurizada faziam parte da diretoria Esse do tipo clube. de conceito não existe mais hoje. Não Esse é tipo só aqui, né? É, Em nenhum não lugar. existe mais hoje, mas cada um viveu o seu tempo, não adianta, né? E aí, realmente, o bloco do salão era a questão da mesa fixa, o pessoal tinha mesa fixa. Iam as famílias, né? A gente ia com nossos pais. Eu estava dizendo pro Cabelo antes, tomando um café ali na cozinha da rádio aqui, que eu acho que a nossa geração, assim, considerando que a nossa geração, nós três somos da mesma, uma no começo, uma no meio e no fim. Né? Foi a última que teve uma vida, assim, uma juventude tão muito parecida com o que os pais viviam. Os valores eram os mesmos, tudo era igual. Hoje não é. Entendeu? Não Mas isso é um não. assunto para outro podcast. Aí já é uma coisa antropológica. É antropológica, exatamente. Mas hoje não é, né? Hoje, então, naquela época existia muito essa identidade. A gente ia com os pais, voltava com os pais, aquela história toda. Era uma passagem quase de bastão, e se né? pulava, De colégio, aquela e se história. pulava carnaval em volta do salão. E o bacana era que daí a gente saía da frente da mesa do pai, dava voltinha no salão e tinha lá 1.7 que dava pra beijar. Ainda mais quando tocava Máscara Negra, né? Porque o seu Rude ficava assim, né? O carnaval. Então tinha um ponto cego que ali dava pra beijar. Esse é o lado legal, porque era o lado que começava os namoriscos também. Muitos casais. Muitos casais. O carnaval era um motivo de reunião, assim como em outro tempo foi o JEP, que era a hora do... Sim. Principalmente no Serrano Antigo, né? Nancy, que tinha Com Copa certeza. atrás, né? Não, aquele antigo era tudo de bom. Até falando, não falamos eu do ali incêndio, só eu acho que peguei. foi Ali eu era criança. O incêndio o foi em incêndio do clube foi uma 1983. coisa marcante, né? foi. Que pegou fogo Foi ali. bem na época do carnaval Foi- mesmo. não, foi bem na no terça-feira. Foi na carnaval. terça de Foi na carnaval. terça-feira Eu tinha de tarde. recém passado a Carnaval faixa. infantil, né? Eu tinha Carnaval recém infantil, passado a infantil. faixa pra Deda, irmã do Nego Neto, Alexandra Neto. E eles diziam que é a solidariedade das pessoas, né? A gente estava lá, não interessava que bloco era, quem era. O pessoal da Antártica na época, nem era Antártica. Daniel Oliveira, filhos. Botaram os caminhões na porta, a gente pegou tudo que era cadeira, tudo que era mesa, botou no porão do CTG, que era um lugar fechado. Nisso, o presidente, que se eu não me engano era o Dirceu Schmidt, já foi conversar com meu pai, que era o presidente do tênis clube, para fazer uma negociação para liberar o ginásio. Cara, era anos 80. Não, sou sócio de Serrano, mas não sou do tênis. Não é assim para te entrar. Tinha uns amigos meus suspensos do carnaval, o Lix, o Pita, o Chita estavam suspensos por briga lá no interior. Como é que iam fazer para entrar? Eram sócios do tênis Essa clube. briga foi poderiam memorável entrar. também. E assim, no fim, o baile foi lá, e aí, em um ano, praticamente, se refez o clube, né? clube se refez. Então E foi tá uma aí coisa a estrutura marcante. de Aí hoje, né? modernizou, outra coisa. Então a gente pegou ainda o Serraninho velho, né? Serraninho mais antigo. E aí, voltando a falar dos fantasmas, foi justamente um bloco criado para salão, né? Para satirizar, para voltar a fazer o que o Saímos Sem Querer fazia, na verdade. Para voltar a fazer o que o Saímos Sem Querer fazia. E aí se achou ali pessoas fantásticas ali no meio. O bloco continua, eu fiquei 2 anos só, né? Porque eu entrei para Só Falta Você e a gente fundou os Fantasmas da Casa Rosada. Nem sei se existe a Casa Rosada ainda, acho que não. Acho que não. A chaminé tá lá, mas a Casa Rosada... Onde é não que tem. ficava a Casa Rosada? A Casa Rosada fica ali onde a Paludo tem os prédios, na Dona Carlinda, onde tem aquela chaminé, madeireira lá, Na embaixo chaminé. da chaminé. Onde tem uma lavagem, eu acho, hoje, ali de Exatamente, carros. era ali. Então, Tinha o Oswaldo ali o teu Luiz, o cunhado foi um grande Magrão, entusiasta, o Magrão, o Laerte, o Juarezão. falecido, Laerte o Juarezão, o É. Laerte Forte. Aí a Nossa, gente já gente. juntou tudo Todo na mundo coisa, né, pra falecido fazer já, uma com exceção do exclamação. Juarezão, né? E aí, como por- o Serrano esperava vocês entrar. Exatamente. O pessoal Nossa, fazia, era a sensação. loteava, Sim, porque exatamente. cada um, assim, às vezes tu olhava, chegava um fantasiado, parecia a própria avó dele, assim, às vezes eu mexia com... Eu não me orgulho de algumas fantasias que eu tive, porque eu participei dos fantasmas, né? Não, Mas ninguém se era orgulha, sensacional, né? né? Não Mas é era pra ser sensacional, orgulhado. né? Mas o era muito bacana legal, era o muito antes também, né? A Cabelo eram as reuniões, as jantas, Não, e aí, os por exemplo, ensaios. algumas vezes quem me produziu foi a tia Verônica. Tia Verônica Ah, pegava, ela era nos o produzia, salão de porque a beleza gente do é Fantasmas. dos Pra gente fantasmas, fazer uma né? referência a todo mundo que eu me lembro, né? Aí depois ainda veio, demorou, mas veio, né? É verdade. Já sim, naquela sim. terceira fase ali de camiseta e Capitaneado Que pelos daí- filhos do Norli E também. que daí é a da geração Serra que também, vem isso. depois da Pelos nossa. filhos do Norli, vou te dizer uma.
E o Dudu tinha um Porte cara muito bom ali que ia dar um baita cara para essas coisas. Felizmente faleceu, que era o Chico Viale. Chico Viale, grande Chico nome. Viale tava comandando junto com os guris do Norli ali. Né, com o filho de Everaldo da Caixa, que eu chamo ele de Suquita, eu não sei o nome dele, nunca me lembro. O Matheus. Essa galera que são teus amigos. Matheus, Fabinho Oliveira. Era uma gurizada legal, Eduardo que batia Borges. bem. Tá. Poderia ter começado ali de novo, mas eu acho que a morte do Chico fez a coisa deu uma mudada. dar uma esfriada, né? Até porque ele era um dos grandes caras incentivadores, que mais estava comandando a coisa ali, né? E a gurizada continuou por um bom tempo, mas aí a gente vai pro final, né? Eu não brinco que tem uma música que a gente toca aqui na clube, que é do Los Hermanos, que todo carnaval tem o seu fim. Todo carnaval tem seu fim, né? Não significa que ele acabou, mas a forma de se consumir o carnaval mudou. As gerações a forma de ver a coisa. Eu vou falar uma coisa que não é bonita, mas para as pessoas me entenderem. Todo ano o carnaval tinha uma briga. Sim. Com certeza. E era aquela coisa, as pessoas andavam na rua e se respeitavam. Hoje, se tu vai ter uma briga, infelizmente, as pessoas estão armadas, sabe? Então, pra sair de uma coisa legal pra uma tragédia, é muito próximo. É muito próximo. Vai ter carnaval no Serrano na terça, a gente espera que seja um baile legal, né? Apesar de serem outros tempos, né? Cabelo, o que acontece assim, a Pietra, por exemplo, a Pietra tá com 19 anos. Eu sempre levei no carnaval infantil, assim como a Nancy sempre levou a Laura, porque a gente gosta. Então, a Pietra adora, ela adora fantasia, ela ama um arranjo enorme de plumas na cabeça. Por quem será que puxou, né? Pois é, ela sei, né? Então, adora assim, isso. só que eu sempre dizia pra ela, minha filha, eu não sei como é que tu não te sente mal dentro do Serrano. Nos últimos anos, porque ninguém vai de fantasia. Não, as pessoas porque se perderam o hábito. perdeu isso. E aí, o ano passado, ela resolveu que ela queria uma fantasia diferente e tal, porque eu sempre fui reformando os meus pra ela. Gente, um pacote de rabo de galo hoje custa R$3.000. É inviável. É inviável. Eu tinha fantasias que tinha 300, 400 rabos de galo. Imagina. Nós estávamos falando Mudou antes tudo, de entrar mudou. no ar, né? Você falou uma coisa muito da propriedade. A gente improvisava muito, né? A gente procurava o que tinha. Como é que é o nome da pluma que nós usávamos? O rabo de burro? Rabo de burro. Exatamente. Aquela praia, o pessoal ia pra praia, vai trazendo rabo de burro. E teve flores e tal. Teve um dia que nós passamos uma noite com álcool e anilina tingindo pra ser a pluma da cabeça das meninas. A criatividade era a milhão, sabe? Era a milhão, assim. Tinha que se desenvolver uma coisa, tudo que brilhava. Caco de espelho, gente, nos carros alegóricos. Caco de a gente espelho. se cortava tudo. O nosso abre-alas do Sem Querer, que a gente fez um arco, e o Zé Carioca, que era o mascote. Aquilo tudo colado de caco de espelho. A gente sangrava, sabe? Dava um efeito lindíssimo. E era só a cara. Era aquilo. Só que ela se arrebentava. Sim, né? Imagino, né? Que não tinha nada sintético, né? Nada, Eram outros tempos, inclusive, Eram pra fazer uma outros fantasia. tempos, com né? certeza. Gente, eu quero demais, a gente tem tempo aqui, eu poderia ficar muito tempo conversando com vocês, porque vocês são personagens importantíssimos de uma história riquíssima. E que bom que eu consegui fazer um programa para reunir vocês três, para pelo menos lembrar. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui hoje, que está apresentando no ar nessa sexta-feira de carnaval, vai passar por bastante tempo. Inclusive, eu acho que as pessoas vão ver durante esse feriado todo, porque são 40 minutos de uma grande conversa. Lu, considerações finais, eu quero te agradecer demais, minha amiga, nossa parceira aqui da Clube de diversos aspectos. Obrigado por ter comprado essa ideia comigo e obrigado por ter vindo. É que foi o que eu te disse quando tu me chamou, falou em carnaval, eu já emocionei. E eu vou deixar um desafio. Vamos pegar aí os fundadores do Saímos Sem Querer, do Mocidade, Só Falta Você, dos outros dois blocos, Inimigos do Ritmo e Ali Bebeu, né? Que até eram, a turma do Demorou Mais Veio, pode quem sabe, né? E principalmente a turma do Demorou Mais Veio. Vamos fazer um baile de carnaval ano que vem, no sábado, que aí domingo todo mundo pode dormir. Eu acho que é uma ideia, uma semente a ser plantada. Eu acho que tem muitas pessoas que comprariam essa ideia. Quem sabe? Fica aí o convite para os fundadores. Eu me disponho a ajudar a no que Clube, for com necessário. certeza, é parceira de alguma forma. Nem falei com o Lucas, ele pode me matar depois. Não, mas eu tenho não vai. certeza que a Clube vai. Até porque a Nancy tem uma foto do seu Pedro aqui que eu quero mostrar pro Lucas depois. Eu quero pegar. Ela me mostrou uma foto aqui do seu Pedro. Eu vou procurar o original, tenho que passar elas para a Lu. Eu vou procurar elas hoje. Eu tenho o original legal, eu quero ver se... Porque é muito legal. E sem contar, assim, ó... dando um linkzinho, assim...
toda essa fase, a Clube tem uma importância muito grande, porque graças à Rádio Clube, porque meu pai e minha mãe começaram no palco de teatro, onde o Pedro Dias também participava, por isso que eu montei aqui. Foi graças a eles que começaram a namorar. Olha justamente, né, que a gente está aqui. Olha a importância de uma rádio que tem quase 80 anos de história. A minha mãe Nossa. Quero te agradecer. Obrigado, tá? Por tu ter vindo. Obrigado por ter abrilhantado demais. E as portas sempre abertas. Prazerzão te receber aqui. Amém. Obrigada. Braulio, parceirão, obrigado, Parceiro, cara. então aí. Aceita meu desafio? Olha, eu por mim sim, mas tu nominou mais gente aí, né? Conversar com o pessoal. Não, é um prazer enorme estar aqui na rádio e essa conversa com a Nancy, com a Luciana, né? Relembrar coisas do nosso passado aí. A gente está numa outra fase de vida hoje, né? Então, sempre é bom. Como eu te falei, a gente faz uma janta semana sim, semana não, com 7, 8 amigos aí. E o assunto carnaval, mocidade dependente e tal, sempre volta, né? Com uma outra turma toda sexta-feira, que é um embrião também de São Paulo do Você. Então, eu me sinto meio Giuseppe Garibaldi, o herói dos dois mundos, né? Mas foi muito legal a minha vida com a minha turma que veio do colégio, que começou o Mocidade, e depois na vida aí os amigos que eu tive dentro do Só Falta Você, né? Agradeço a oportunidade, São espero amigos que... da vida inteira, né? Exatamente, Léo? exatamente. E A gente caminham sempre juntos. se respeitou a todos, né? Então, grande iniciativa, Cabelo, parabéns, parabéns. Eu quero finalizar e quero dizer pro Braulio que ele não lembra, mas pra entrar no Só Falta Você, eu tive que ser aprovado por ele. Eu tinha que botar meu nome lá e não era qualquer um. Ah, não, eu virei dono. Mas o Braulio era do conselho, ele era o diretor, o presidente. eu virei dono Aí eu me depois, lembro né? que eu coloquei meu nome à prova e fui aprovado, graças a Deus. Estive presente no Só Falta Você por alguns anos. E é isso, é foram uma anos coisa que não foi maravilhosos, falado né? aqui, né, do blog de vocês, eu não sei, mas nós, uma cidade, existia o conselho dos 8 fundadores, né? E teve gente que não entrou, né? Eu imagino que se a Teve bola gente que preta, não entrou, a bola né? preta pegou. O negócio era meio complicado, né? Obrigado, gente. Obrigado por Agradecemos abrilhantarem. nós. A gente vai se despedindo daqui. Foi uma honra. E olha, eu vou ter que fazer mais vezes isso, porque daqui me surgiu algumas ideiazinhas. A gente vai se despedindo e um ótimo final de programa para vocês aí do Grande Jornal Regional. GJR Entrevista.